Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é um vídeo especial para você que é proprietário de imóveis, onde a gente quer trazer algumas coisas básicas, princípios básicos para você ter uma locação saudável, mais rentável, com menos problema e com também um entendimento maior do funcionamento da locação. Então fica até o final do vídeo. Primeiro, preciso falar da Brandalize Imóveis, uma imobiliária com mais de 62 anos de mercado, que ajuda proprietários a administrar os seus bens, a aumentar o seu patrimônio e fazer uma gestão de patrimônio por gerações de forma sólida, segura, né, ajudando as famílias a tomarem decisões mais assertivas. Então, para a gente falar um pouco sobre como o processo da locação funciona, a gente precisa entender o contrato da locação, né? Então, os principais cuidados e pontos de atenção para uma locação saudável, especial para proprietários. Vamos começar então pensando e falando no processo para ter uma locação saudável, do processo pré-locação, tá? Então, antes de alugar, o que é importante você cuidar? Esteja com a documentação em dia. Por quê? Porque o contrato de locação, o contrato de administração, todo o processo vai necessitar, né, da documentação do imóvel em dia, né? Assim como você tem que estar com o imóvel regularizado. Regularizado não só junto à prefeitura, mas também junto a concessionárias, porque é necessário que a pessoa que vá alugar tenha a condição, né, de ligar a luz no seu nome e possa fazer a transferência, né, de usuário, e é o ideal, para o seu nome na concessionária da água, tá? Assim como, né, outros cuidados aí que tem que ter, tá? Então tem que estar tudo regularizado para funcionar. E eu também coloco esses dois itens como pontos principais, porque se você já viu outros vídeos ou nos acompanha nas redes sociais, você vai saber que eu já falei bastante sobre a questão do CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, onde já a unificação já está acontecendo e talvez algumas discrepâncias de informação aí podem gerar uma dor de cabeça para você, proprietário, né, que vai vir aí notificações ou até multas em cima disso. Tá? Então, primeira coisa, regulariza. Ah, mas a gente tem um imóvel de inventário e quer alugar. Pode ser alugado? Pode ser alugado. Claro que é importante, então, ter o inventário para que faça isso. E o inventariante, né, conduzir esse processo junto à administradora que vai cuidar depois do processo da locação, tá? Então, ponto principal, quero alugar uma casa, um pavilhão, uma loja, um apartamento, é eu fazer uma revisão geral desse imóvel, né, quanto à questão de estrutura e dos itens. Então, é importante, principalmente, se eu tenho uma casa, uma loja, um pavilhão, que eu vá, por exemplo, um item que é muito importante, que dá incomodação e pode gerar prejuízo, é o telhado. Faça uma revisão do telhado para ver se tem goteira, se a calha está limpa, se não tem problemas, né, de infiltração, para você resolver isso antes, tá? Então esse é um ponto fundamental. Verifica também se não tem algum problema ali, porque às vezes acontece, né, o móvel ficou muito tempo parado, aí acaba gerando algum problema. É sempre bom tu já revisar tudo e já fazer todos os consertos previamente para alugar um imóvel em condições, tá? Mesma coisa os itens que tem dentro do imóvel. Aluguei um apartamento meu que tem eletrodomésticos ou um ar-condicionado. É interessante fazer o quê? Eu tenho um ar-condicionado que eu estou alugando. Eu faço uma limpeza, pego esse recibo, essa nota da empresa que eu fiz a limpeza, para entregar o ar-condicionado, por exemplo, os ar-condicionados limpos. Porque se você fizer isso, tiver esse documento, no final da locação, você também pode exigir que o ar-condicionado seja entregue limpo, né? Então, esse é um ponto interessante. Faça toda uma revisão para que, ó, eu estou entregando esse imóvel, né, para locação, ok, com tudo funcionando e como deve ser para uma pessoa ou usar, morar, ou uma empresa, né, usar. Então também revise itens pessoais, retire itens pessoais de valor, porque não é aconselhável isso aí, né? Principalmente na maioria das locações, talvez algumas locações de valor maior, mais agregado, pode ser avaliado isso aí, mas assim, itens pessoais tira sempre, né? Então, itens de decoração, coisas muito pessoais, imagens,
né, coisas ligadas a partido político, futebol, essas coisas assim, tira do imóvel, né, porque isso aí restringe o número de interessados, né, porque é uma coisa particular de cada um, né. Então, os itens de valor, provavelmente não, com certeza, todas as garantidoras, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não vão cobrir itens de maior valor, né, não vai estar dentro do escopo de garantia, então é melhor você retirar do imóvel, né, não deixar lá, até também porque você vai deixar uma chave depois com uma imobiliária e essa imobiliária ela vai acessar, tá? A gente então também sempre vai, né, falar, indicar para pintar e limpar o imóvel, então já deixar o imóvel pronto, não só para uso, mas também para uma visita, onde o cliente possa entrar e se imaginar, então imóvel limpo, pintado, bacana, isso aí vai gerar um maior número de interesses e vai aumentar a velocidade da locação, né, e a questão também que a gente indica o corte de luz. Ah, mas eu tenho segurança, alarme, tudo bem, né, pode manter, mas eu estou falando de um apartamento dentro de um condomínio. Já corto a luz, já desligo. Por quê? Para não ter problema depois, né, de ter esses que acontece frequentemente aí, cada vez, claro, é um trabalho sempre organizar isso, mas e ter contratos e acompanhamento, mas pode acontecer de daqui a pouco, né, ficar no seu nome, o inquilino não trocar ou demorar para trocar, ficar uns dias e aí não paga, e aí gera todo um transtorno desnecessário. Então essas indicações aqui que a gente está fazendo é com base em todo o nosso tempo, né, em todos os problemas que a gente vê no dia a dia e em tudo que a gente indica para um cliente para fazer como a gente entende que é a melhor forma de fazer, como a gente faz nos próprios imóveis, tá? Então, quando a gente então preparou ele, a gente vai para alugar ele, né? Então, teve o antes, agora a gente vai para alugar. Então, o que acontece? Eu sou o dono do imóvel, vou procurar uma imobiliária de confiança. Não tem uma imobiliária de confiança, não tem alguém que é uma referência aqui, que tem uma estrutura para suportar isso, porque a gente tem que entender isso. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma aplicação financeira, né? Por exemplo, a aplicação financeira existe um fundo garantidor, né? Que garante aí 300 mil da aplicação. A gente está vivendo aí o Banco Master e a gente sabe o que isso significa, tá? Então, se você tiver uma aplicação acima de 300 mil, né, quem você vai perder, que quem está garantindo em tese é o banco, né, mas o banco se quebrar, você vai ter 300 mil garantido pelo fundo garantidor. O que acontece? Quando a gente está aplicando um valor desse, a gente vai cuidar e vai buscar bancos tradicionais. E a gente não se dá conta muitas vezes quando a gente bota um imóvel para locação, que é de 400, 500, 600 mil reais, muitas vezes a gente está colocando na mão de uma pessoa que não tem experiência ou não tem estrutura para fazer essa administração. E nem só para fazer essa administração, mas se acontecer um problema, né, ser uma empresa que garante. E hoje tem com a internet, tem muita, com a moda das startups, tem muita gente aí se aventurando em cima do dinheiro, do patrimônio dos outros. Então, a gente aqui preza muito por isso e eu faço questão de reforçar isso aí porque é um ponto fundamental para você fazer essa reflexão. Esse imóvel que eu paguei tanto, vou botar na mão de alguém que tem poucos anos de experiência ou que não tem uma estrutura suficiente para cuidar do meu imóvel e ter lastro para isso, né? Então, faça uma pesquisa também sobre a imobiliária para entender o histórico, se tem grandes problemas ou não, né? Aceite a precificação dos profissionais da área. Esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente tem conexão emocional com o imóvel ou utiliza de formas de precificação erradas, né? Muitas vezes a gente vai escutar uma precificação que a gente não gostaria que fosse aquela, né? Mas é importante entender porque quem está ali sabe, vive o dia a dia da locação, sabe o que aluga, o que não aluga, o que o cliente quer, o que ele não quer. Então, é fundamental entender isso se você quer ter, né, a locação feita de forma rápida e já começar a rentabilizar, tá? Entenda, então, o funcionamento da imobiliária, então tire as dúvidas, né, de como é que funciona, tá? Se eu precisar fazer essa demanda aqui, se eu precisar fazer aquela demanda ali, como é que vocês usam isso, como é que vocês usam aquilo? Entenda como é que funciona, com quem que eu falo, né? Como é que é o procedimento de rescisão? Vou falar um pouquinho mais de algumas coisas assim, mas, né, tente entender, para você também saber o que você está contratando, né? Quem é que está trabalhando para você
qual que é o procedimento, porque essa empresa ela vai ter uma forma de trabalhar e pode ser diferente da forma que você desejaria ou tem uma expectativa que fosse, né? Porque ela é uma empresa que ela tem um processo, uma forma de trabalhar que funciona daquele jeito, tá? Deixe as chaves com a imobiliária. Muito importante, às vezes a gente tem receio, medo, vou ficar com a chave, eu vou deixar num vizinho, quando tiver visita me liga. Isso é importante a gente entender que muitas vezes o cliente que está querendo locar está naquele dia na cidade e precisa visitar o imóvel naquela hora. E aí, às vezes, se a imobiliária não tem a chave, você perde um inquilino. E aí aquilo às vezes pode significar aí mais uma semana, 15 dias até um próximo inquilino chegar. Então imagina, tem um condomínio de R$ 500, já me custou R$ 250 por não ter deixado a chave com a imobiliária que vai fazer tudo o que tem que ser feito, né, todos os cuidados. É óbvio que tem imobiliárias que vão fazer a visita acompanhada, como nós, sempre vai ter um profissional indo, e vão ter algumas outras imobiliárias que vão fazer um empréstimo de chaves. Entendo que sim, existe um risco maior, mas como já está em posse deles a chave, né, você está mais assegurado se você escolher uma boa imobiliária para poder ficar tranquilo e deixar fazer o trabalho. Mantenha o imóvel em dia e limpo, né? Então você pode você mesmo fazer, ou se a imobiliária tivesse serviço, né, contrate com a imobiliária isso, passou um mês, não alugou, vocês têm alguém para limpar, tudo por quê? Porque isso vai fazer com que, né, valorize o imóvel e quando chegar a pessoa certa, o imóvel seja alugado, tá? Então o que acontece? Quis botar o imóvel para locação, tá alugando, agora, eu tô alugando ele agora, ao alugar, tá? Valide a garantia utilizada pelo inquilino, então entenda como é que funciona a garantia e pergunta, tá? Que garantia que é? Garantia paga, não é? Tá, vai ser essa? Ok. Tá, como é que funciona? Quais são as coberturas? Tira as dúvidas agora, é o momento, tá? Vou falar um pouquinho, vou falar no final lá algumas coisas mais sobre garantias, porque são pontos que muitas vezes o proprietário não entende, né? E aí você está alugando, você tem uma expectativa que talvez que possa não se cumprir lá no futuro, e aí vai gerar uma frustração, e aí gera todo um estresse que é totalmente desnecessário. Por isso que eu estou trazendo todas essas dicas, essas ideias aqui, esse conceito de trabalho, de cuidados que você tem que ter, para você estar tranquilo, saber quais são os riscos, porque é o momento que a gente faz uma locação e a gente tem ali uma renda a partir disso, funciona como qualquer outro investimento, existe um risco envolvido nisso, tá? Então, depois acompanha as trocas de titularidade, né? Então, pergunta lá para a imobiliária, já trocou a luz, já trocou a água, né? Como é que tá? Então, faça esse cuidado aí, sabe? Eu sei que é papel da imobiliária isso, porém é bom também às vezes só, né, depois de uma semana, 15 dias, 21 dias, porque daí você é o proprietário também, então tem que mostrar esse cuidado. Acho que esse cuidado ele é importante fazer, tá? Entregue o imóvel limpo e com manutenções em dia. Então, aquilo que eu falei lá no início, né, fica aqui. Então, quando eu botei para alugar, até alugar, dependendo se aconteceu uma série de fatores, meu imóvel está mal localizado, ou eu insisti num preço, e aí até eu entrar na real, né, e entender que o preço adequado é aquele, ou foi uma negociação, enfim, pode ter acontecido alguma coisa no imóvel, eu vou lá, mantenho tudo, por quê? Porque quando eu for alugar, vai existir um documento que se chama vistoria de entrada, e aí na vistoria de entrada, tá, ele vai apontar todos os itens de como o imóvel está. Então, quando o vistoriador vai no imóvel, se o imóvel está limpo e está com tudo funcionando, perfeito. Agora, se ele está sujo, ele já pode dificultar uma identificação de uma pintura nova, ele pode já dificultar a visualização de algum item, de alguma coisa, por exemplo, num piso, né? Então, é muito interessante, muito importante isso, porque quando você entrega, você vai se receber dessa forma, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, cuide de contratos e cláusulas, né, que possam ser prejudiciais para você. Se você já viu outros vídeos aqui, eu falo sobre a questão da gestão, né, pela imobiliária, no sentido de a gente entender que quando eu vou lá e escolho uma imobiliária para me representar, e eu escolho uma só, eu estou me protegendo. Por quê? Porque aquela imobiliária ela trabalha para mim. Por mais que o contrato seja entre proprietário e imobiliária, tá?
em qualquer um dos casos, na parte comercial, se você coloca concorrência, muitas vezes o inquilino do outro lado ganha mais poder de negociação, tá? Porque daí tu deixa as imobiliárias nessa concorrência, você acha que você está ganhando, mas não, quem está ganhando é o inquilino. Porque daí o inquilino tem poder de barganha conjunto com as imobiliárias e pode acontecer, como eu já vi vários casos, e infelizmente isso acontece bastante, né, da imobiliária, ainda mais se você pegar alguém que não conhece, fazer mudanças em cláusulas que são essenciais para a proteção do proprietário, tá? E que podem prejudicar você. Então, o que acontece? Alugou, passou um dia, 2, 3, o que você deve fazer? Evita contato direto com o inquilino. Deixa, mas aconteceu tal coisa. Não, fala com a imobiliária. Mas a imobiliária não está me respondendo, não está... Tá, entra em contato com a imobiliária. Olha só, o inquilino me entrou em contato comigo e dizendo que vocês não estão respondendo ele. Muitas vezes a gente enfrenta isso aqui, que o quê? Ele não teve a resposta que ele gostaria e diz que a gente não responde. Então, não, a gente respondeu, tá aqui o que ele nos mandou e tá aqui que a gente respondeu. Então, às vezes, esse caminho que é aberto junto ao proprietário fragiliza a relação da locação, tá? E aí a gente tem que ter cuidado. Então, a gente está sendo contratado e pago para fazer essa gestão. Então, você tem que, e a gente ou as imobiliárias, né, tem que centralizar em nós, porque o que acontece, né? Centraliza as informações da imobiliária, porque é uma questão bem relevante. Daqui a pouco foi feita alguma negociação entre as partes e a imobiliária não sabe, e a gente tem que lembrar que o contrato de locação residencial, por exemplo, é 30 meses, mas pode virar 10 anos. Imóvel comercial, a gente já teve imóvel comercial administrado aí, 30 anos o contrato, 20 e poucos anos. Pô, como é que eu vou lembrar do que foi conversado há 15 anos atrás? Mas o proprietário me disse isso, o inquilino vai dizer, daí vai ficar aquele bate-boca. O que vai valer são os documentos e os registros, por isso que tem que centralizar tudo na imobiliária, que é ela que vai fazer isso aí. Se tiver que fazer um documento, ela vai fazer. Se tiver que fazer isso, tem que fazer ela. Ela vai ter os registros. Então centraliza para ti ficar mais tranquilo, né? E não gerar problemas passivos futuros, tá? Mantenha familiares e sócios informados, isso é uma coisa bacana, né? Então, eu tenho um imóvel, eu recebo, vou falar para os meus parentes, ou para minha esposa, né? Ou para o esposo, para os filhos, tá acontecendo assim, eu fiz isso e tal, para se manter informado também, porque pode ser, e isso pode acontecer, acontece às vezes, né? Do proprietário vir a faltar, né? E os herdeiros aí, estando a par da situação, facilita o andamento depois mais tranquilo, tá? Acompanhe os pagamentos dos encargos. Eu acho que é uma coisa importante, né? De tempo em tempo, né? Pedir uma CND, né? Volto a dizer, é papel da imobiliária, não sei o quê. É obrigação? Aqui, pelo menos, né? Em Canoas, né? Mesmo no estado que a gente tem divergência, muitas vezes o proprietário é responsável, né? Pelo pagamento dos encargos e depois a imobiliária, né, faz o processo de cobrança e restituição, né? A gente aqui a cidade tem uma cultura aqui que já é um pouco diferente, né? Nós como imobiliárias nós pagamos e recebemos e fazemos essa administração de encargos, né? Então nesse caso específico é importante, uma vez por ano, CND de PTU, né? CND de condomínio, para poder saber, tá tudo tranquilo. Não dá também para a gente delegar e não olhar nunca mais isso, tá? Essa vistoria periódica, então, o que acontece? Para clientes, né, aqui de gestão patrimonial, nossos clientes de gestão patrimonial, né, são clientes com múltiplas propriedades, a gente, no contrato, já prevê essa vistoria periódica, para ir acompanhar como é que está o uso do imóvel dele, né? No contrato de locação está previsto isso. No contrato de locação está previsto, né, que pode acessar o imóvel para ver como é que está. Mas daí, por exemplo, provavelmente o imobiliário vai te cobrar por isso. Mas é um valor que vale a pena para saber o que está acontecendo, tá? Declare, né, o seu valor junto ao imposto de renda. Cada vez mais a alocação ele é um dos fatores aí que a Receita Federal fica muito em cima, tá? A alocação, porque essa informação está bem cruzada. Então, faz tudo certinho para ficar tranquilo e nunca ter problema, tá? Ao final da locação, o inquilino está saindo. Acompanhe a vistoria de saída, tá? Então vai lá olhar.
Porque eu volto a dizer, você é proprietário do imóvel e tem que zelar pelo patrimônio. Por mais que vai deixar com a imobiliária, que é excelente fazer esse processo, você pode ir lá e fazer esse acompanhamento, né? Então, dá uma olhada lá na vistoria de entrada, dá uma olhada na vistoria de saída, tá? Às vezes acontece, claro, investidor, nunca entrei nesse imóvel, tá, tem a vistoria de entrada, a vistoria de saída, é uma oportunidade para ir lá olhar um bem, né? É que nem você vai fazer, como eu uso, assim, daqui a pouco a pessoa faz uma aplicação financeira e de vez em quando entra na conta do banco lá para ver como é que tá a aplicação, né? Pô, num imóvel, né, que se deteriora diferente de um dinheiro, tem que olhar, tá? Então deixa as negociações, né, de saída com a imobiliária também, porque é um ponto que muitas vezes, vamos dizer assim, muitas vezes o inquilino pode fazer muitas modificações e querer, né, fazer uma compensação financeira e na maioria das vezes não vale a pena para o proprietário, porque essas adequações normalmente o inquilino faz é para a atividade dele, e aí se a gente coloca esse imóvel de novo no mercado, muitas vezes ele restringe potenciais inquilinos, né? Então a gente está cuidando do patrimônio do proprietário, muitas vezes sim, vamos ser xingados ou qualquer coisa assim, mas é o trabalho para que o proprietário tenha, né, uma proteção patrimonial ao longo da vida, tá? Se fizer negociação, né, de reinvista no imóvel, pode acontecer numa negociação, dizer, bah, tá, porque por uma questão ABC, né, facilita a saída, tudo, e daqui a pouco deixei lá, em vez, deixa assim, não pinta, né? Ok, só que pinta o imóvel depois. Não deixa o imóvel com uma pintura ruim, por exemplo, se você aceitou deixar, né, com uma pintura ali ou teve um desgaste, né, pinta de novo como novo. Por quê? Porque isso vai manter o patrimônio e vai ajudar que na próxima locação também ele venha como novo, né? Então, um ponto importante aqui que eu quero trazer, né, as garantias em média não cobrem 100% dos problemas. Então, você também tem que saber o quê? Que você tá, que nem eu vou usar agora um exemplo de locadora de carro, né? A locadora de carro aluga um carro para uma pessoa. Vai receber o carro em condições de uso novamente. Porém, foi usado aquilo, tá? E se aquele usuário, né, aquela pessoa que estiver dirigindo o carro, tiver algum dano, vai ter alguns danos ali, por exemplo, que a seguradora cobre e outros não, né? Então, as seguradoras aqui hoje, ou empresas de garantia paga, elas normalmente elas vão ter um escopo das garantias. Vai ter um valor limite para ficar aquele custo, digamos, que o inquilino paga. Tá? Então, é sempre importante dar uma olhada nisso também, como eu falei lá no início, para não gerar frustração no final, porque assim pode dar problema, né? Imóveis como locação, como investimento, em média, né, a gente tem uma taxa aí de mercado Brasil de 5% de inadimplência, tá? Bem pouco, 95% de adimplência, né? Mas pode acontecer que num dado momento da vida, com certeza quem tem vários imóveis e aluga bastante tempo vai ter, durante esse processo, alguns inquilinos que vão ter tido problemas quanto a pagamentos, que vai ter que entrar com ação de despejo, vai conseguir tirar eles, e alguns inquilinos não vão conseguir bancar os custos de reparo. Então, é importante saber isso, saber os riscos, né? Porque vai ter risco. Eu não quero correr risco nenhum. Não aluga o imóvel, vende esse imóvel, tá? Você deve receber o imóvel da forma que entregou, né? Fora as ações de juros. Então, isso é importante saber, né? É o que eu falei tudo antes. Se você entregou um imóvel bom, em estado de uso, você tem que receber ele de volta. Claro, existem as exceções que são o uso. E isso na internet hoje tem muita pegadinha aí, porque tem muita gente querendo gerar engajamento e pegar, né, clientes, mas quando a gente vai, né, para a questão legal, jurídica e as decisões que existem, o uso ele é muito específico, né, ele não abrange como muitas vezes eles tentam, os advogados de inquilino querem abranger tudo, né, então eu vou citar algumas coisas aqui bem simples, né, pintura da fachada. Pintura da fachada, se o inquilino não pintou de outra cor, é do proprietário. Então não tem como exigir uma pintura nova. A pessoa ficou lá 2, 3 anos, 4 anos ou 10 anos, na hora de sair o inquilino não tem que pintar a fachada. Quem tem que pintar é o proprietário, tá? Teve desgastes, ou seja, eu aluguei
um apartamento com uma pedra em cima. Desgastes de uso, você não vai conseguir ser ressarcido, nem pela empresa garantidora e nem pela justiça, porque a empresa garantidora não vai pagar o que a justiça não paga, entende? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, eu aluguei, tinha um armário novinho que eu coloquei lá e um inquilino ficou 3 anos dentro do imóvel. É óbvio que o armário vai apresentar desgaste, é óbvio que não vai ser mais um armário novo, né? Ele vai ter coisas de uso ali. Então, tem que precificar isso na locação, que é uma das coisas que a gente já falou aqui também. A gente tem que ser um pouco mais profissional na hora da locação, tá? E aí, para finalizar o vídeo de hoje, né, e eu não quero me estender muito mais, é os pontos de atenção que eu quero trazer aqui. Pontos de atenção, como eu falei lá no início, que são as coisas que a gente sabe que dá bastante problema, tá? E aí a gente precisa aqui trazer para você cuidar. Prazo do contrato residencial, 30 meses. Por que eu falo isso? Porque eu já vi várias imobiliárias fazendo prazo de locação de 12 meses. Ah, é proibido? Não, é permitido, está lá dentro da lei do inquilinato. Só que isso é vantajoso para o inquilino, não para o proprietário. Tá? O proprietário, se fizer uma locação de 12 meses e o inquilino quiser, vamos dizer, chegou lá nos 30 meses, eu não quero mais, digamos, a locação, né? O proprietário não consegue pedir o imóvel de volta, tá? Não consegue fazer a denúncia vazia, tá? Prazo do contrato comercial de 60 meses. Isso é bom e ruim. Se você é investidor, pode ser excelente. Mas qual que é o cuidado que você tem que ter? O mercado deu uma baixa violenta, sei lá, na época da pandemia. Ficou vazio, as lojas, tudo, veio um inquilino e quis fazer um contrato de 60 meses. Eu já não indicaria fazer. Por quê? Porque você vai ficar preso a ele e dar direito ao inquilino da lei da renovatória, tá? E aí isso aí dificulta, né, um reajuste de preço futuro, tá? De botar ele no mercado, claro que no processo da renovatória é discutido o valor de locação, porém fica tudo muito litigioso e muitas vezes daí não é de fato o mercado que vai definir, né? Quem vai definir mais é o judicial, tá? Descontos e bonificações. Isso aí são coisas que a gente tem que cuidar. Eu estou dando um desconto ou estou dando uma bonificação? Parece a mesma coisa, mas não é. Se eu estou dando uma bonificação, qual que é a contrapartida? Se essa contrapartida ela é uma contrapartida física para um inquilino fazer uma pintura, isso tem que constar em contrato, porque lá na vistoria vai dizer, por exemplo, que a pintura é usada. Mas eu estou dando desconto para ele pintar, ou seja, ele está tendo um ganho, eu estou tendo um prejuízo para ele pintar. Então tem que estar lá no contrato, que foi entregue com pintura nova, né? Ou o desconto foi dado para ele fazer uma pintura nova, porque daí lá na entrega ele vai ter que refazer a pintura nova. Então tem que ter esse ponto de atenção. Garantia fiador, né? A gente tem que ter cuidado porque na garantia de fiador tem várias coisas ao longo do processo da locação que pode fazer com que a gente perca o fiador como garantia. Tanto questões simples, como ele se exonerar da locação, como questões da locação, né, do processo da locação, como, por exemplo, uma vistoria, se o fiador não assinar, se na saída ele não tiver ok dele, né, ele pode se exonerar e você, por exemplo, nos acessórios, perder essa garantia, daqui a pouco o fiador fica só, né, no principal como garantidor. Modalidade de garantias pagas, como eu falei, é sempre importante, assim, vou botar para locação, tu aceita crédito pago, seguro fiança, tudo? Aceito. Qual que é a cobertura? Tenha claro essa cobertura, tenha claro qual que é o risco, que se passar daquele prejuízo ali, é do proprietário, tá? Claro que a seguradora, ela não quer ter esse prejuízo, então ela tem uma régua muito boa e uma análise muito melhor que qualquer outro. Tá? Melhor que você, proprietário, melhor que imobiliário. Então, em tese, ele reduz o risco muito mais do que o risco de mercado. Mas pode acontecer problema, tá? Inadimplência e danos, né? Então, isso são coisas que a gente tem que saber que pode acontecer, tá? E, como eu falei, proprietário do imóvel, você tem que saber que isso pode acontecer. Não, nem tudo são flores sempre, né? Pode ser que aluguei já 3 vezes, nunca deu problema. Excelente, que bom. Mas, às vezes, a gente vai lá,
pessoa aluga com score bom, com uma garantia boa, e a vida da pessoa muda. Ou onde é que ela estava lá, muda as coisas, e aí não tem como prever, tá? Entregar o imóvel em bom estado, né, e proceder com as manutenções de sua responsabilidade. Isso é fundamental porque é onde dá mais problema judicial, tá? Fora, claro, ações de despejo de cobrança. Que é o quê? O proprietário, você proprietário, tem que saber que tem que dar manutenção do imóvel. Principalmente dos itens que são sua responsabilidade. Então, choveu, você não consertou o telhado ou estava com problema e gerou danos por ter um inquilino, você é responsável. Se ele entrar na justiça, você vai perder e vai ter que indenizar ele, tá? Então, assim, tem um imóvel que eu quero botar para locação, tenha ciência que você é responsável por essa manutenção e tenha ciência que você tem que ter um caixa para reparos emergenciais no imóvel, principalmente esses que eu estou comentando, vinculados à estrutura do imóvel, tá? Ah, não quero fazer nada, volto a dizer, não aluga, vende o imóvel. Não tenho dinheiro para fazer manutenção se tiver que fazer um telhado novo e a minha casa é antiga. Eu já comentei num outro vídeo aqui, vende, não aluga. Ah, parece muito sedutor, vai aparecer alguém para te dizer, aluga aí. Não aluga, não aluga, porque imagina, se você aluga por R$2.000, um telhado vai custar 30 mil, são 15 meses de locação. É melhor você pegar, então, vender essa casa e comprar um apartamento novo. Você vai pegar uma locação tão boa quanto, até melhor, e vai ter muito menos risco, tá? Então tem que entender isso, tá? Espero ter ajudado, espero ter contribuído em alguma coisa. A gente está à disposição para tirar dúvidas. Se você quer, né, colocar seu imóvel para locação ou venda e tem uma gestão profissional aqui na Grande Porto Alegre, entre em contato com a gente. E se você é de outra cidade, procure uma imobiliária de referência aí e faça, né, o processo de locação dessa forma, que eu tenho certeza que você vai ter ela de uma forma mais tranquila e, se acontecer problemas, também de uma forma que gere menor transtorno. Até o próximo vídeo. Curta aí se você gostou, encaminhe para alguém que você acha que pode se interessar e se inscreva no canal para ser notificado dos próximos vídeos.